Pesquisadores da Unesp em Jaboticabal desenvolvem nova vacina contra a mastite bovina. A infecção afeta a capacidade produtiva do gado leiteiro e gera prejuízos aos produtores, que chegam a descartar o leite contaminado. E na entrevista do dia, o nosso assunto é o estresse pós-traumático, um distúrbio de ansiedade que ocorre após situações em que uma pessoa é vítima ou testemunha de atos violentos ou que geram trauma. Quem dá detalhes sobre a importância de tratamento nesses casos é a professora da Unesp, Sandra Calé. Unesp Notícias já está no ar. Boa noite. A mastite é uma doença comum em rebanhos de gado leiteiro. A infecção afeta a glândula mamária das vacas e gera alterações no leite, que chega a se tornar impróprio para o consumo. Pesquisadores da Unesp em Jaboticabal trabalham no desenvolvimento de uma nova vacina que pretende minimizar o prejuízo dos produtores. Antes de serem ordenhadas, as vacas leiteiras do setor de bovinocultura da Unesp em Jaboticabal descansam neste curral. A ideia é que durante o tempo de espera, o estresse causado pelo tempo em que ficaram expostas ao sol diminua. É nessa etapa que os tetos são limpos com água e depois secos, eliminando qualquer sujeira. Já na sala de ordenha, os cuidados com a higiene continuam. Após a limpeza dos equipamentos que retiram o leite, os animais passam por uma série de procedimentos necessários para afastar o perigo da mastite, doença que atinge a glândula mamária da vaca. A mastite ela é uma inflamação da glândula mamária e é a mais importante das doenças no gado leiteiro hoje no Brasil, né? E com isso é muito importante fazer o diagnóstico correto. Pois um diagnóstico errôneo pode levar uma perda econômica muito grande desde o descarte desses animais para o produtor. O primeiro passo antes de retirar o leite é conhecido como pré-dipping. Um produto antisséptico é aplicado com o objetivo de remover impurezas e evitar a ação de micro-organismos. Cada um dos 4 tetos é seco com uma folha de papel descartável, uma maneira de isolar possíveis contaminações. Em seguida, 2 testes são realizados. O primeiro é o da caneca de fundo escuro, usado para identificar casos de mastite clínica, quando há alterações visíveis na qualidade do leite. O outro é o CMT, teste realizado para diagnosticar a mastite subclínica, situação em que há pouca alteração no leite e ele pode ser consumido após passar por grandes variações de temperatura na pasteurização. A mastite subclínica é aquela que a gente não tem um sinal clínico visível, tá? Porém, ela aumenta o número de células somáticas no leite, que é aquele que a gente vê no teste de CMT, e assim a gente detecta. Então, não tem nenhum sinal clínico no animal. Porém, esse animal ele fica como um reservatório desses patógenos, passando para os outros animais, caso não tenha uma higiene adequada na ordenha, então podendo passar para esses outros animais que estão sadios. Com o término da ordenha, há ainda o pós-dipping. É aplicada essa substância à base de iodo, responsável pela formação de uma película hidratante e protetora. O que é feito normalmente para evitar esses micro-organismos? A limpeza, né? O cuidado dos animais, o teste de triagem, fazer uma linha de ordenha, deixar os animais que são CMT positivo por último, primeiro os animais que nunca tiveram mastite, e também fazer o pré-dipping, fazer a caneca de fundo escuro, fazer o CMT e no final fazer o pós-dipping e depois da ordenha fazer com que o animal tenha um alimento concentrado para ele se manter em pé, para deixar o pós-dipping agir e fechar o teto para evitar que o micro-organismo consiga chegar na glândula mamária. Apesar de adotar todas essas boas práticas, o diagnóstico e o controle da doença ainda são um desafio. Para tentar mudar essa realidade, o Lucas e a Camila, pós-doutorandos da Unesp em Jaboticabal, fazem parte de um grupo de pesquisadores que trabalha há 2 anos na criação de uma nova vacina contra a mastite. O estudo deles teve início durante um doutorado sanduíche no Canadá. Lá, a dupla fez o sequenciamento genético do Staphylococcus aureus, a bactéria mais importante causadora da mastite clínica. Voltando ao Brasil, encontramos alguns pesquisadores aqui, que também faz parte do nosso grupo, e eles estavam fazendo uma vacina para doença em aves.
E, coincidentemente, essa bactéria era o Streptococcus agalactiae, que também é uma bactéria preocupante no caso da mastite. E pensando também nessa parte de uso indiscriminado de antibiótico para tratamento da mastite e resistência desses micro-organismos ao tratamento, né, aos antibióticos. Então surgiu essa ideia de fazer uma vacina para auxiliar no tratamento. A vacina em estudo na Unesp tem um método de fabricação e uma formulação inéditos que se diferenciam dos produtos existentes hoje no mercado. Por isso, no fim do ano passado, foram depositados em uma patente registrada pela agência Unesp de Inovação. Primeiramente, nós isolamos bactérias de casos de mastite, né, de vaca com mastite. Fizemos um preparado, né, de proteínas com esses micro-organismos isolados, Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae, do animal. E inoculamos em bezerro, modelo experimental, né, bezerros. E assim recuperamos esses anticorpos durante algum tempo, né? E assim foi feito esses testes depois em laboratório. Ainda é cedo para falar da eficácia do produto, mas os pesquisadores fizeram um grande avanço no combate aos micro-organismos. É que as bactérias que causam a mastite possuem moléculas que dificultam a ação do sistema de defesa da vaca. Nos testes realizados, o problema foi solucionado e a vacina levou a melhor. Uma boa notícia que no futuro pode proporcionar melhor qualidade de vida ao rebanho e uma produção de leite farta e de qualidade ao consumidor. A pesquisa teve bons resultados em laboratório. O ideal, então, seria fazer testes a campo, em animais, como a vacinação como prevenção à mastite, ou utilizar, então, um anticorpo purificado como terapia de suporte ao antibiótico, ou se pode ser utilizado isoladamente como uma terapia mesmo, uma soroterapia para combater a mastite. O grande objetivo é ter um retorno ao produtor, para dar uma maneira dele sanar essa enfermidade, que é um grande problema para a produção de leite. Através da pesquisa, a gente então forneceu um produto para ele que pode tanto ser preventivo como uma maneira curativa. E agora a gente muda de assunto para falar de um transtorno de ansiedade conhecido como estresse pós-traumático. Ele pode se manifestar em pessoas que vivenciaram de perto episódios traumáticos, por exemplo, acidentes e situações de violência extrema. Nós convidamos a professora Sandra Leal Calé, do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, para nos ajudar a entender por que a atenção a essas pessoas é tão importante. O transtorno de ansiedade, conhecido como estresse pós-traumático, é uma das áreas de especialidade da Sandra Calé. Professora, obrigado por falar sobre esse assunto com a gente hoje. Eu que agradeço. Para a gente começar nosso bate-papo, professora, eu queria que você explicasse como que esse transtorno costuma se manifestar nas pessoas que passaram por experiências traumáticas. Bom, a primeira coisa, elas têm que passar por um evento, por uma situação que não é comum. É uma situação inusitada e que para a grande maioria das pessoas é altamente estressora. Então esta é a primeira condição. E assim que ela passa por essa situação, ela apresenta uma resposta que a gente chama de estresse agudo. Essa situação de estresse agudo permanece por cerca de 30 dias. Só depois disso é que a gente começa a falar em possibilidade de desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático. E existem, professora, alguns fatores que tornam, de repente, uma pessoa mais suscetível do que outra a apresentar esse tipo de transtorno? Então, a literatura científica não consegue determinar que esta ou aquela pessoa vão desenvolver o estresse pós-traumático. Há uma associação em pessoas com alguns transtornos psiquiátricos, mas 50%. Então não é realmente uma coisa que nenhum de nós sabe se poderia desenvolver ou não o estresse pós-traumático. Então a gente dá para dizer que qualquer um ou todos nós estamos suscetíveis a passar por esse tipo de transtorno. Exatamente. É comum que esses primeiros sinais, e na verdade quais são os primeiros sinais que a pessoa apresenta quando ela tem esse transtorno, e é comum essas pessoas de repente nem perceber que elas estão passando por essa situação? Bom, elas percebem que elas estão muito mal depois do trauma acontecido e são muitos os sintomas, mas há algumas categorias que apresentam, que vamos dizer, que abarcam todos os sintomas. A primeira coisa é a lembrança do trauma. É uma lembrança intrusiva,
a pessoa tem flashback, então ela não quer pensar, mas a todo momento vem a cena que ela viu e o tempo todo ela lembra, mesmo não querendo lembrar. Essa é a primeira grande área de sintomas. Uma outra coisa são as respostas de excitabilidade. Então a pessoa tem dificuldade para dormir, ela fica em estado de alerta o tempo todo e muito irritada, muito brava, mal-humorada, oscilação de humor, agressiva inclusive. E uma outra coisa também, que é uma outra categoria, é a categoria da pessoa querer se esquecer do que aconteceu. Então, tudo que estiver associado ao trauma, ela dá uma resposta de esquiva. Ela finge que não aconteceu. E, inclusive, ela pode ter algumas dificuldades de memória e não se lembrar efetivamente do que aconteceu. Esses sinais, eles se manifestam da mesma forma, professora, em adultos, em crianças, ou existe alguma particularidade nos grupos? Então, as crianças, os sintomas não são exatamente iguais, né, dos adultos, mas elas apresentam uma peculiaridade que é brincar sobre o tema do trauma. Então, por exemplo, crianças que passaram por ciclones, coisas assim, elas brincam que está passando um ciclone, aí elas derrubam tudo pelo chão. Então é essa forma que criança apresenta o sintoma. Como costuma ser o tratamento para essas pessoas que passaram por essas experiências? E normalmente esse tratamento ele é mais de longo prazo? Não se intervém, como eu disse, antes de 30 dias. Né? Depois, passado a fase de estresse agudo, aí é que se vai identificar quem está mal. Então aí tem que fazer, vamos dizer, uma população grande, uma amostra grande, uma triagem, né? Inclusive com indicativos, as pessoas que convivem, olha, ele não está bem, e a própria pessoa às vezes identificando, dizendo, não, eu não estou bem. Né? Então, depois que essas pessoas começam então a perceber que elas estão diferentes de outras que passaram pela mesma situação e buscam um auxílio, o que a gente faz basicamente é uma ressignificação do trauma, porque a pessoa perde o chão. Tudo aquilo que ela acreditava como tranquilo, seguro, aquele mundo seguro, não existe mais. Então, na verdade, você vai fazer um plano B, né, e vai mostrar que este evento não é um evento usual, é muito raro acontecer. Então, a intervenção caminha nessa direção com uma condição bem específica de tratamento mesmo. No caso lá da tragédia ocorrida na Escola Raul Brasil, lá em Suzano, é um caso típico de um trauma que as pessoas ali precisariam, de repente, de alguma ajuda? Com certeza, é bem típico. Né? E tem um agravante, porque quando o trauma advém de natureza, por exemplo, se você tem um alagamento, um terremoto, é mais fácil de haver uma recuperação emocional do que quando o trauma advém de pessoas. Porque a pessoa, a vítima, né, envolvida, ela perde a crença no ser humano. Então, todas as pessoas não prestam, tudo é perigoso, então é muito mais difícil ressignificar isto, que nem todas as pessoas fazem isso, nem todas as pessoas fariam, mas isso é um processo e que depende do tempo da pessoa. Não é dizer, olha, em tanto tempo eu resolvo isso. Tá bom, para certas pessoas vai levar mais tempo do que para outras. Então é uma coisa bastante particular, como a pessoa vai administrar o sofrimento. Tá certo, professora. Agradeço novamente sua presença com a gente hoje. Muito obrigada. E o Unesp Notícias está chegando ao fim aqui na TV, mas você pode rever as reportagens desta e também de outras edições no nosso site e no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.
Música